Olá, eu sou João Victor Reina e meu trabalho é sobre peroxissomos e doenças relacionadas. Pois bem, peroxissomos são organelas de descoberta bem recente. E o primeiro passo para essa descoberta foram estudos envolvendo as enzimas que estão presentes nos peroxissomos, que são, por exemplo, a catalase e a oratoxidase. Isso entre a década de 30 e 50. Em 1954, o estudante de doutorado Olding observou ao microscópio partículas inéditas em células de ratos e chamou de microcorpos. Já em 1963, pesquisadores conseguiram demonstrar que a oratoxidase não estava localizada em lisossomos. Isso foi importante uma vez que notou-se que existia uma outra organela, e a essa organela de Dewey propôs o nome de peroxissomo, isso em 1965. Pois bem, peroxissomos são organelas membranosas encontradas nos eucariotos. Possuem formato esférico e o principal local onde estão localizadas são em células hepáticas e renais, e não estão localizados em eritócitos. Os peroxissomos não possuem ribossomos e nem material genético próprio, não possuindo DNA. E as proteínas são importadas do ambiente citosólico. Eles têm origem do complexo de Golgi, são responsáveis pelo armazenamento de enzimas, possuindo mais de 40 enzimas oxidativas em seu interior. As cenas principais a catalase, a oratoxidase e enzimas oxidativas de ácidos graxos. Os peroxissomos realizam a desintoxicação do organismo, oxidando moléculas tóxicas, substâncias tóxicas, auxiliam na produção de ácidos biliares no fígado, fazem a beta-oxidação de ácidos graxos e nas plantas são chamados de glioxissomos. Aqui vemos uma ilustração de um peroxissomo. Em sua estrutura podemos ver a bicamada lipídica na membrana, em seu interior um núcleo cristalino com a oratoxidase, além de outras enzimas presentes no peroxissomo. As principais vias metabólicas. O peroxissomo faz degradação do peróxido de hidrogênio, que popularmente é conhecido como água oxigenada. Essa degradação é importante uma vez que o peróxido de hidrogênio é um produto do metabolismo celular e é uma substância bastante tóxica para o organismo. Assim, o peroxissomo faz essa degradação, convertendo o peróxido de hidrogênio, 2H2O2, com a enzima catalase, transformando assim em 2H2O, duas moléculas de H2O e uma molécula de O2, gás O2. Aqui vemos um exemplo da ação do peroxissomos. Quando um indivíduo sofre um ferimento e aplica-se água oxigenada, peróxido de hidrogênio, para fazer a desinfecção, ocorre uma efervescência. Essa efervescência nada mais é do que a ação dos peroxissomos, uma vez que estão degradando esse peróxido de hidrogênio e liberando O2. E essa liberação ocorre essa efervescência do gás. Os peroxissomos também fazem a beta-oxidação de ácidos graxos. Eles oxidam ácidos graxos de cadeia longa, diferentemente das mitocôndrias, que degradam apenas ácidos graxos de cadeia curtas e médias. Os peroxissomos degradam ácidos graxos de cadeia longa e esses ácidos graxos serão usados pela mitocôndria. Então elas trabalham juntos. O peroxissomo e a mitocôndria têm funções que trabalham junto. O peroxissomo degrada o ácido graxo de cadeia longa e esse ácido graxo se transforma em um ácido graxo menor, um acetil-4, e eles são direcionados até a mitocôndria junto com o NADH2, que serão usados na conversão de energia. Além do NADH2, que é um produto secundário dessa beta-oxidação, também temos o FADH2, que é usado justamente na redução, nessa degradação do peróxido de hidrogênio. E agora falar um pouco sobre as doenças peroxissomais, que são doenças relacionadas a distúrbios de peroxissomos. Uma das principais doenças é a síndrome de Zellweger. É uma doença genética e
ela é caracterizada por defeito no funcionamento do peroxissoma das células do fígado, cérebro e rins. E nessa síndrome, nessa patologia, não ocorre a transferência das enzimas para o interior do peroxissoma, sendo assim passa a ter um problema na metabolização do lipídio. O organismo fica sem força para se sustentar, ocorrem anomalias nos ossos, no crânio, apresenta convulsões, um problema neurológico, uma disfunção neurológica, falha na audição, na visão, ocorre um inchaço do fígado pelo má funcionamento dos peroxissomos, ocorre a formação de cistos nos rins, ocorre dificuldade da respiração, da deglutição, e os indivíduos com essa síndrome sobrevivem poucas semanas após o nascimento. O diagnóstico pode ser alcançado por meio de testes genéticos e bioquímicos. E nesses testes bioquímicos, eles detectam níveis elevados de ácidos graxos no sangue. Outra doença relacionada aos peroxissomos é condrodisplasia punctinata do tipo rizomélico. É um defeito funcional dos peroxissomos. Ocorre calcificação pontiforme da cartilagem, a micromelia rizomélica, alterações da ossificação em metáfase e epífase de ossos longos, fissuras coronais em vértebras da coluna torácica e lombar, atraso no crescimento, retardo psicomotor, espasticidade, microcefalia e normalmente o óbito acaba acontecendo nos 2 primeiros anos de vida. O diagnóstico pode ser realizado por meio de análises clínicas juntamente com análises radiológicas. E não existe um tratamento específico para essa doença. Aqui podemos ver aqui um indivíduo afetado. Na primeira imagem pode-se notar a microcefalia, com problemas na espinha nasal. Nessa segunda imagem, a gente pode ver uma má formação nos ossos do membro superior e aqui uma má formação nos ossos do membro superior, podendo aqui claramente ver que existe um problema na sustentação do indivíduo. E aqui nessa última radiografia, nessa quarta imagem, pode-se olhar quando se olha diretamente para o fêmur, que existe o encurtamento do fêmur. Existe uma má formação e uma má calcificação nas cartilagens, gerando esses problemas estruturais no organismo do indivíduo. E por último, falar um pouco da ADL, a adenoleucodistrofia. É uma doença genética ligada ao cromossomo X. E por isso é uma doença que é mais prevalecente em indivíduos do sexo masculino. Uma vez que se a numerança do cromossomo X e indivíduos do sexo masculino tem apenas um cromossomo X, basta esse único cromossomo ter essa característica da ADL que o indivíduo vai acabar desenvolvendo a doença. Já em indivíduo do sexo feminino, é necessário, como há 2 cromossomos X, é necessário que os dois possuem essa característica da ADL para desenvolver a doença. Sendo assim, um indivíduo do sexo masculino vai ter muito mais chance de desenvolver, vai ter o dobro de chance quanto o indivíduo do sexo masculino. Apesar de ser uma doença bastante rara. E nessa doença a gente pode notar a ausência da enzima ligase acetil-CoA-gordurosa. E ocorre também o acúmulo de ácidos graxos no cérebro e adenais. Ocorre a destruição da bainha de melanina, problemas comportamentais graves, demência, déficit de atenção, audição e motores, causando incapacidade total. Isso além de anomalias faciais, hipertrofia do fígado, músculo fraco, deterioração neurológica, tudo isso devido ao metabolismo dos lipídios que é deficiente devido a essa patologia dos peroxissomos. E ocorre a suspeita do diagnóstico da ADL pela elevação isolada da AGCML e é confirmado pelo sequenciamento gênico. Não há tratamento, mas o transplante de medula ou de células-tronco pode ajudar a estabilizar os sintomas, além de dietas com a restrição de determinados alimentos, além do uso de alguns óleos
e outros medicamentos que podem prolongar a vida do indivíduo, porém não há tratamento. E infelizmente o indivíduo geralmente vem a óbito 2 a 3 anos após o diagnóstico. Aqui uma ilustração do indivíduo com ADL. Podemos ver que existe a lesão das células brancas do cérebro e afeta também as glândulas suprarrenais. Isso tudo vai gerar problemas no crescimento, problemas hormonais e também problemas neurológicos graves. E aqui uma recomendação de um filme que trata da ADL chamado O Óleo de Lorenzo. O filme é inspirado em uma história real de uma criança com ADL, cuja falta de tratamento adequado acabava agravando cada vez mais a doença. Os médicos não conseguiam achar um tratamento que realmente fosse eficaz e a criança cada vez ia piorando mais. E nesse filme é mostrada a busca incansável dos pais para achar um tratamento eficaz para o filho, ao mesmo tempo que é mostrado como a doença age e como ela age no organismo e as dificuldades da medicina de lidar com essa doença. Uma doença muito complexa e bastante rara. Fica a recomendação do filme bastante interessante. Aqui as referências. Queria agradecer aos pesquisadores os quais eu me baseei para fazer esse trabalho. Juntamente também queria agradecer com a Graziele, agradecer a Graziele e a Andressa por terem juntamente comigo realizado esse trabalho. E agradeço pela atenção e espero que tenham gostado.